Então, a gente viu na segunda aula sobre as objetivas, né? Então, o que era a primeira escala, em milímetros, para que servia, né? Para ver o ângulo de visão, né? Tudo que se encaixava no enquadramento. E agora a gente vai ver dois mecanismos que interferem na captação de luz. E fotografia é escrever com a luz, né? Então, tudo que vocês fizerem na fotografia está relacionado com a luz, né? Não tem como esconder ou ignorar essa parte, né? Então, esses dois mecanismos, o obturador e o diafragma, interferem na quantidade de luz que chega até o sensor, tá ok? Então, ele é uma janela, ele é chamado como janela, mas ele é no formato de uma persiana, tá? Então, ele tem várias lâminas, quase uma em cima da outra, assim, que elas se abrem e se fecham. Quando ela se abre, a luz entra no sensor. Quando ela se fecha, encerra esses raios, tá ok? Então, ele fica na frente do sensor, tá? Ele fica, uma persiana que fica na frente do sensor e abre e fecha, né? Ó, quanto mais tempo fica aberto, se ele controla a entrada de luz, claro que a foto vai ficar mais estourada, né? Fica mais clara. Então, aqui embaixo tem alguns exemplos de quanto que ele é medido em segundos, tá? Segundos e milésimos de segundo, né? Então, é fração de segundos. Então, aqui aparece assim, olha, no cantinho ali de 15 segundos, imagina, ele abriu, dei conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o 15, imagine, né? Diferença de 1,3 segundos. Então, e já fechou, né? Então, entender que se você regular para deixar ele mais aberto, mais tempo aberto, a tua foto vai ficar mais clara, tá? Então, olha aqui, ó, a escala do obturador, ó, é dada em segundos, né? E é fração de segundos. Então, é 1 segundo barra 500 avos. 1 segundo barra 1000 avos, tá? Olha, veja que espetacular, que maravilhoso que é a tecnologia. 1 barra 8000 avos. Sabe o que é isso? Abrir e fechar, negócio ninja, né? Então, saber que o obturador, e a delicadeza também das peças, né? Para poder abrir e fechar nessa velocidade, né? Ele tem velocidades maiores ainda, tá? Então, e nós temos, assim, a velocidade que você controla, que é o B, que é o bulb, né? Então, tem que ver, assim, na máquina de vocês, se vocês têm essa opção, que é o bulb. Porque essa opção é assim, você fica apertando o botão do disparador e o obturador vai estar aberto, até quando você quiser, né? Quando você ficar apertando. Então, depois você solta, ele vai fechar a cortina, tá? Então, dá para fazer altos efeitos, né? Interessante. Então, assim, em algumas máquinas, eu não sei, quem de vocês aí que tem essa escala no celular ou na câmera? Eu não sei como que tá, a escala está escrita no celular ou na máquina de vocês. Em geral, ela não vem com aquele 1 segundo barra 8000, 1 segundo barra 4000, tá? Então, às vezes ela aparece assim, 8000, né? Mas, pô, o que significa 8000, né? Então, é avos de segundo, tá? Então, às vezes tem que identificar isso no celular para para não criar uma dúvida, né? Porque às vezes os fabricantes, eles às vezes complicam a vida da gente em vez de facilitar, tá? Então, e o dos segundos, ele tá com os dois tracinhos, né? Então, você já sabe que ele vai estar aberto mais, abre e fica aberto mais tempo, tá ok? Então, assim, a gente tem que entender a seguinte lógica, né? Que abaixo de uns 60 avos, quando ele fica aberto mais tempo do que uns 60 avos, você vai entender assim que vai tremer, tá?
Tem pessoas que fotografam, mesmo com uns 125 avos, que é a média assim, aceitável e de velocidade para a captura de uma foto normal, em condições, vamos dizer assim, 18%. Um 125, legal, a pessoa não treme, mas tem pessoas que mesmo assim conseguem tremer com um barra 125. Por quê? Porque na hora de apertar o botão do disparador, elas realizam uma força, né, para clicar. E é uma força que você não precisa, todo o equipamento fotográfico ele é super sensível, né? Mas eu digo isso, assim, de pessoas até, olha, varia, jovens, mais idosos, meia idade, dependendo da força, vai criar esse micromovimento. Tanto que nós temos alguns artifícios, né, técnicos ali de tecnologia mesmo a serviço, né, da câmera para evitar fazer uma força negativa desse movimento que você aperta para disparar. Então, assim, um 60 avos, um 30 avos, um 15 avos, use o tripé. Ah, a pessoa não tem o tripé. Então, sei lá, amarra o celular com uma fita crepe, ou coloca a câmera em cima do muro, em cima da mesa, né? E deixa no timer, porque é muito importante. E assim, esse micromovimento, as pessoas pensam, eu fotografei, ela ficou um pouquinho, professora, você está vendo? Ela ficou um pouquinho embaçado, um pouco nítido, né? Mas assim, isso é uma questão que você vai trabalhando o olhar para verificar, porque assim, é muito delicado o foco, tá? Então, isso causa um desconforto para quem é fotógrafo, que já tem o olhar bem apurado. Então, é uma coisa assim, vocês começam a ser autocríticos a partir de agora nessa questão do foco. Então, olhar realmente, será que está focado? Aproxime um pouquinho, né? E você vai começar a verificar e ser mais exigente nessa questão do foco, tá? Tem, claro, o oposto, que a gente quer fotos que a gente quer capturar a trajetória da luz, que daí sim é com uma velocidade menor, mas só que assim, captar o borrado é diferente de captar uma foto tremida, tá? Então tem uma diferença, porque o borrado ele tem que seguir a trajetória da luz, e o tremido, você vai ver a trajetória e tremido, então é um erro o tremido, tá ok? E o borrado é uma técnica. Tá ok? Então é muito legal identificar, é interessante que vocês identifiquem essa escala, porque vocês vão começar a compreender o que é possível fazer com essa escala, tá ok? Então as técnicas de movimento borrado são obtidas a partir de uns 60 avos, né? Então, para mais tempo, então 30 avos. E como eu falei para vocês, nessa escala, muitas máquinas e celulares não têm esse 1 barra que indica que é uma fração de segundos. Então, daí quando se depara com um número maior, né, que é um 8.000, você pensa, é que é maior tempo aberto. Não, é o contrário, tá? Então, fiquem bem espertos nessa questão. Então, a gente fala assim, fotografia sempre tudo é o contrário, né? Então, é porque tem essa questão da barra. Até. Então, o bulb aqui nas câmeras você pode encontrar na parte superior, né, no botão de ajuste superior, ou internamente navegando, tá? Então, tem máquinas que não estão assim explícitos ali, não está explícito na parte superior, e nem em nenhum canto da máquina. Daí você pensa, eu nem tenho essa função do bulb, tá? Então, mas verifiquem, naveguem aí para ver se vocês têm. E daí, quando você estiver usando esse ajuste de uns 60 avos, né, para uma velocidade mais tempo aberta, então use tripé e o disparador, porque não é macumba, não é praga, vai tremer, tá? Vai criar esse micromovimento e tremer. Tá ok? Então, aqui tem um exemplo, duas fotos. O obturador aberto mais tempo, então dá essa sensação, na verdade, é a captura do movimento borrado, né, da trajetória da luz. E aqui mais tempo
é menos tempo aberto, então ele vai abrir e fechar rapidamente, olha, 1 avos, né, de segundos. E aqui é mais tempo aberto. Vejam bem, qual que é a lógica? O obturador e o diafragma, ambos regulam a quantidade de luz que chega ao sensor. Se lembram que eu falei para vocês que se mais tempo aberto o obturador, mais luz vai sensibilizar o sensor. E nisso, mais tempo aberto, ele vai capturar todo o movimento, toda a trajetória do movimento dos objetos que estão na frente, né, da objetiva, que está enquadrado no objetivo. Então, o obturador tem essa funcionalidade de capturar movimentos congelados e movimentos estáticos, né? Então, se eu escolher aqui uma velocidade bem rápida de abertura e fechamento, eu vou capturar milésimos de segundo. Então, é o instante de segundo, né? Tá ok? Vamos ver aqui. Ó. Olha aqui, essas são as duas técnicas mais comuns que a gente obtém com as extremidades do obturador, da escala do obturador. Então, o movimento borrado é quando essa velocidade está bem lenta. Então, ele abre, né? Tan, 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 tan. Daí a luz está entrando, está entrando, está entrando. Daí ele vai fechar. Tan, 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 tan. Fechou bem lento, conseguiu o borrado da cachoeira. Tá bom? E o movimento congelado é a mesma coisa, só que numa velocidade bem rápida, bem ninja, tá? Então, abaixo de 1,60 você consegue o borrado, e acima de 1,250 você consegue o congelado, tá ok? Só que, veja bem, se você deixa mais tempo o obturador aberto, você vai conseguir um movimento borrado, só que tua foto vai ficar estourada. Daí você pensa, na fotografia não se pode ter tudo? Pode-se ter tudo se você agir. Então, você vai fazer o quê? Você vai controlar, equilibrar a quantidade de luz com o diafragma, que é o que a gente vai ver mais aqui na sequência, tá bom? Então, sempre tem que pensar o que eu quero fotografar. O movimento, o objeto principal, ele está em movimento, eu quero fotografar um instante de segundo que ele apareça com as margens, com os limites bem delimitados, tá? Então eu quero um movimento congelado. Eu quero pegar a trajetória dele, por exemplo, uma mulher dançando com o véu, assim, eu quero pegar o rastro do véu, então eu quero um movimento borrado. Daí você já sabe para qual lado da escala você tem que ir, né? Ficou claro essa questão do porquê definir primeiro o objeto que você quer e depois começar a fazer o ajuste da máquina? O que vocês acharam? Sempre tudo é ao contrário, né? É importante a gente. E isso, assim, essas escalas não precisa decorar, porque a gente tem uma colinha. Sim, nós temos colinha que eu vou deixar aqui no mudo para você, porque. E também tem, se você digitar assim no Google lá, ajustes no modo manual da câmera, vai aparecer um N, assim, esquemas, né? Depois aqui na sequência também vou mostrar, tá? Então aqui é só para mostrar a diferença do obturador, tá? Que nós temos dois tipos, né? Que ele é um formato de cortina, né? Esse aqui é o mais comum, né? Então, ele é montado no corpo da máquina, como eu já falei, formato de cortina, persiana, são os mais modernos, ideal para esportes, porque atinge velocidades acima de 1,8 mil avos. Então, o obturador, nossa, tem que abrir e fechar muito rápido, porque você quer, por exemplo, na Fórmula 1, né, capturar o carro passando, cara, muita velocidade, você ou vai pegar o rabinho do carro lá, né, ou a pontinha dele. Então, saber clicar no momento certo e o teu obturador também abrir e fechar no momento certo, né? Então ele não vai pegar rastro nenhum, né? Então a gente tem que pensar nisso também na hora de comprar e observar as questões técnicas da máquina, né? Daí é o seguinte, nós temos esse erro de sincronismo. Não sei se já tiveram ou se depararam com essa situação e se questionaram por que aconteceu. É o seguinte,
quando você está usando o flash interno da máquina, ou aquele de sapata que vai acoplado, né, na sapata na parte superior da câmera, ou um flash também externo, né, de complementar, se você utilizar uma velocidade acima de 1,250, por exemplo, vou colocar lá, a partir de 250 já vai dar erro, então 1,500, né, então o obturador abre e fecha muito rápido, ele vai abrir e fechar e ele não está em sincronismo com o flash. Então o flash dispara, puff, e daí ele abre e fecha e ele não pega toda a luz do flash. Tá? Então fica mais ou menos assim. Ó. Esse aqui é um exemplo de uma foto com erro de sincronismo. Então 1/3 fica uma coisa escura. Por quê? Porque o obturador fechou rapidamente, né, antes do disparo de captar toda a luz que o flash estava emanando. Né? Tá bom? Então, deixar sempre velocidade menor quando está usando o flash. Isso é uma dica muito valiosa, né? E o obturador central, isso aqui é mais para curiosidade técnica mesmo, né? É montado na objetiva logo após o diafragma. Indicado para fotografia de estúdio, permite o uso do flash em velocidades mais altas. Talvez você se depare na hora de comprar uma máquina com essas duas possibilidades, do central, né, e do de cortina. Saber que o de cortina tem velocidade maior, é mais interessante, é mais moderno. Né? E mais comum em máquinas de formato médio. O que são essas máquinas? São máquinas maiores para estúdio, né, para fotografia de objetos grandes, por exemplo, carro. Né, são peças bem grandes, então essas máquinas, elas só você vai encontrar, né, elas são muito caras, só em estúdios que têm fotografia de objetos específicos. Né? Então, médios e grandes formatos. Então, assim, como na sustentabilidade, na qualidade também, na fotografia nós temos o tripé. Tá? O tripé que a gente tem que regular 3 elementos aqui, né? Por exemplo, abertura, velocidade e ISO, que tem que estar reguladas de acordo com aquilo que vai ser fotografado para que a foto fique equilibrada e você obtenha um bom resultado. Como que eu sei, professora, que a foto vai estar bem regulada? Através do fotômetro, que é essa escalinha aqui, ó, do 1, 2, né? Mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Esse pontinho que está no meio aqui, né, ele marca quando a foto está bem equilibrada. Então, a gente conseguiu lá o 18%, pode fotografar que vai dar certo. É a máquina te avisando isso, tá? Mas, às vezes, vão ver que, mesmo ela estando no centro ali, te indicando que ela está equilibrada, às vezes o resultado não é aquilo que você quer, tá bom? Então, assim, o que é a velocidade? A velocidade da abertura e fechamento do obturador. A abertura do diafragma, né? E a ISO, né? Que é a abertura, é a sensibilidade do sensor. Então, a gente tem que sempre pensar nesses 3 elementos de ajuste, né? Olha, para Canon e para Nikon, essa escala ela é oposta. Então, vejam aí, vejam no celular de vocês se vocês têm essa escala. É muito importante aqui ter um fotômetro, talvez, identificar. Vejam se tem. Daí me digam, porque é importante você fazer uma leitura que antecede a foto. Porque a gente sempre. Mas como que o fotógrafo sabe que a foto dele está legal para fotografar? Né? Da onde que princípio que ele parte, se ele está no ajuste manual, né? Ele que vai ter que dar decidir, né? Então, uma das respostas está no fotômetro, né? Outra resposta está no histograma, são os mecanismos que a máquina dá para o fotógrafo para ele fazer análise. Então, ele tem que saber o que significa, né? Claro, olha, o sinalzinho do menos aqui, o sinalzinho do mais, ele já quer indicar que você tem menos luz ou que você tem mais luz, tá ok?
Então, se esse pontinho aqui embaixo está tendendo para algum dos lados, já vejo o sinal de mais ou de menos. Então, não importa se é ao contrário na Canon, na Nikon, você já sabe que menos é menos luz, mais é mais luz. Então, se está no sinal de menos e ele está tendendo, por exemplo, aqui para o 1, para o 2, você vai ter uma foto subexposta, uma foto mais escura. Né? E aqui se tem mais luz, né? Olha, tem muita luz, espera aí, pensa aí direito o que você quer fazer. Então a tua foto vai ficar super exposta, né? Com pouca quantidade de informação nos pixels. Olha lá, então, ó, se tá no -2, né, você vai obter esse tipo de foto mais escura, né? Às vezes você quer, né? Então, tudo bem. Mas a balanceada, você tem, né, maior quantidade de informação, não tem nada estourado aqui, né? Você consegue ver bem as sombras, né? A pele fica com a tonalidade boa, né? É muito importante ter esse equilíbrio para obter uma foto boa. Que a gente fala, né, qualidade também, porque a qualidade não está só na resolução, né? A qualidade está aqui, no resultado obtido, nas informações que você capta, tá? Então, olha aqui, ó, super exposta, fica claro. Às vezes você quer um efeito assim, né? Talvez no high-key, né? Mas mesmo no high-key você tem informação, você não perde totalmente as informações aqui. Então aqui, ó, também é um outro exemplo com produto, né? A fotografia de produto tem que estar bem equilibrada, tá? Para que todos os objetos apareçam.